O Império de Glória Menezes. A verdade sobre as mansões, as fazendas e a fortuna que ela deixou. Glória Menezes, um dos maiores ícones da história da teledramaturgia, do teatro e do cinema brasileiros, faleceu aos 91 anos de idade, no dia 18 de agosto de 2026, encerrando mais de 6 décadas de uma carreira brilhante que atravessou gerações. Mas o que poucas pessoas sabem é que, ao lado do marido Tarcísio Meira, ela também construiu, longe das câmeras, um patrimônio silencioso e gigantesco, erguido através de contratos históricos na televisão, investimentos certeiros no agronegócio e uma gestão financeira rigorosa ao longo de mais de 60 anos de trajetória. Esse império engloba propriedades rurais imensas, negócios sólidos no agronegócio e imóveis históricos de altíssimo padrão, incluindo uma mansão no Jardim Botânico, avaliada em 55 milhões de reais, um apartamento de luxo no Rio de Janeiro e fazendas que somam, juntas, dezenas de milhares de hectares espalhados entre o interior de São Paulo e o coração da Amazônia. E é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo, propriedade por propriedade, fazenda por fazenda, detalhe por detalhe, incluindo a pergunta que todo mundo está fazendo agora. Quem fica com o quê? Então já deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos vídeos como esse e vem comigo, porque a história desse patrimônio é ainda mais surpreendente do que parece. Para entender o tamanho desse patrimônio, é preciso voltar quase 70 anos no tempo, quando uma jovem gaúcha chamada Nilcedes Soares Guimarães, nascida na cidade de Pelotas, decidiu abandonar o próprio nome de batismo e se tornar para o Brasil inteiro simplesmente Glória Menezes. Foi nos bastidores da televisão que ela conheceu o homem que mudaria sua vida para sempre, o ator Tarcísio Meira, e os dois se casaram em 1962, dando início ao que se tornaria o casal mais icônico da história da teledramaturgia brasileira. Em 1968, ambos assinaram um contrato fixo com a TV Globo, e foi exatamente ali que a verdadeira engrenagem financeira começou a funcionar, através de décadas de novelas de sucesso, cachês milionários e uma popularidade que, ano após ano, só fazia crescer. Mas o que poucos sabem é que, enquanto o Brasil os via como galã e mocinha na telinha, os dois administravam esse dinheiro com uma disciplina que pouca gente do meio artístico teve. Cada real ganho na frente das câmeras era reinvestido, seja em imóveis de altíssimo padrão, seja em terra produtiva, transformando dois atores de sucesso em verdadeiros empresários por trás dos personagens. E é exatamente esse dinheiro, silenciosamente multiplicado ao longo de mais de 60 anos, que resultou no império que você vai conhecer agora, começando pelo endereço mais luxuoso de todos, uma mansão que guarda dentro dela um pedaço inteiro da história da televisão brasileira. 1. A Mansão do Jardim Botânico. No bairro do Jardim Botânico, uma das regiões mais nobres e valorizadas da zona sul do Rio de Janeiro, ficava a residência principal do casal. Uma mansão de arquitetura clássica com 850 metros quadrados de área construída, cercada por um amplo jardim. E aqui começam os detalhes que impressionam. O living e a sala de jantar tinham pé direito alto, iluminados por lustres originais do século XVIII, peças que já eram, sozinhas, verdadeiras relíquias históricas dentro da casa. A área íntima contava com uma biblioteca própria e 6 suítes completas, um número que já dá uma ideia do tamanho da estrutura familiar que aquela casa foi projetada para receber. Na parte de serviço, a mansão tinha uma cozinha profissional totalmente equipada, lavanderia, área de serviço independente e nada menos que 3 dependências completas para os funcionários, além de uma área de refeições exclusiva para a equipe que trabalhava na propriedade. Essa mansão, inclusive, ganhou um capítulo curioso na cultura popular brasileira, porque serviu de cenário real para a novela Páginas da Vida, exibida pela Rede Globo em 2006, na qual o próprio casal
interpretava os patriarcas de uma grande família, o que significa que Glória Menezes literalmente atuou em frente à sua própria casa, vivendo uma versão ficcional de si mesma. O valor do IPTU da propriedade já dava uma pista do padrão do imóvel, avaliado em quase R$16 mil, um número que muita gente paga de aluguel em um ano inteiro. Mas o mais impactante veio depois, pouco tempo após a morte de Tarcísio Meira, vítima de complicações da Covid-19, em agosto de 2021, a mansão foi colocada à venda. Ficou cerca de um ano no mercado, sendo negociada por uma imobiliária de luxo internacional, até ser finalmente vendida por R$55 milhões. E aqui fica a pergunta que eu preciso que você responda nos comentários agora. Por que será que Glória decidiu se desfazer tão rápido da casa onde viveu praticamente toda a sua vida adulta, ao lado do marido? Foi para fugir das lembranças ou foi uma decisão puramente financeira? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu quero muito ler o que você acha. 2. A Fazenda de Porto Feliz. Mas se a mansão do Jardim Botânico representava o auge do luxo urbano, foi para bem longe da cidade que o casal decidiu se refugiar quando o mundo inteiro parou. Em março de 2020, logo nos primeiros meses da pandemia, Glória Menezes e Tarcísio Meira tomaram a decisão de se mudar definitivamente para uma fazenda de criação de gado, localizada no município de Porto Feliz, no interior de São Paulo, buscando se proteger do vírus que assombrava o planeta e ameaçava justamente as pessoas mais idosas. E essa propriedade rural escondia uma sofisticação que praticamente ninguém conhecia. A fazenda contava com biodigestores próprios, equipamentos avançados que tratavam os dejetos do gado e transformavam esse material em biofertilizante e em biogás. Esse biogás, por sua vez, alimentava uma mini usina de energia limpa dentro da própria propriedade, o que significa, na prática, que aquela fazenda gerava boa parte da sua própria eletricidade, de forma sustentável, muito antes de esse tipo de tecnologia se tornar comum em propriedades rurais no Brasil. A criação de gado no local também mantinha um foco declarado em bem-estar animal, unindo produção rural moderna a um cuidado que ia muito além do lucro. O espaço funcionava, além de tudo, como o verdadeiro refúgio afetivo do casal, com jardins projetados, área verde preservada e instalações pensadas para unir o aconchego familiar à rotina tranquila do interior, recebendo netos e bisnetas em momentos de descanso, longe dos holofotes. Depois, quando a notícia da morte de Glória se espalhou pelo país, vizinhos e ex-funcionários da fazenda vieram a público relembrar publicamente a simplicidade e a generosidade do casal no dia a dia daquela propriedade, longe das câmeras de televisão e da fama que os acompanhava havia décadas. Mas foi justamente ali, dentro desse refúgio, pensado para proteger a família do mundo lá fora, que a tragédia aconteceu. Em agosto de 2021, tanto Glória quanto Tarcísio foram diagnosticados com Covid-19 e precisaram ser internados às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Tarcísio não resistiu e faleceu poucos dias depois, encerrando quase 60 anos de casamento. E foi justamente nessa fazenda, o lugar que ele tanto amava, que suas cinzas foram depositadas, transformando aquele pedaço de terra em algo ainda mais simbólico para toda a família. E se você está sentindo o peso dessa história até agora, comenta aqui embaixo com uma palavra só: força, para lembrarmos juntos da trajetória desse casal que marcou gerações inteiras de brasileiros. 3. O apartamento da Barra da Tijuca. Depois da perda do marido, Glória Menezes precisou recomeçar a vida sozinha. E o novo endereço escolhido para essa nova fase foi um apartamento de altíssimo padrão dentro de um condomínio fechado no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo pessoas próximas à família, a mudança para longe de São Paulo, onde praticamente cada canto da casa e da fazenda carregava a presença constante de Tarcísio,
fazia parte de um processo necessário de reconstrução emocional para a atriz, que precisava respirar longe de tantas lembranças. Poucas semanas depois de se mudar, Glória fez sua primeira aparição pública desde a morte do marido, justamente em um shopping de luxo, próximo ao novo apartamento, acompanhada da filha Maria Amélia, e mesmo de máscara, deixou escapar um sorriso discreto e um gesto de coração feito com as mãos para os fotógrafos. A partir dali, o condomínio da Barra se tornou o cenário da rotina tranquila dos últimos anos da atriz, com caminhadas frequentes na praia ali perto e passeios pelas áreas comuns do próprio condomínio. Foi também nesse apartamento que ela recebeu os filhos e netos em datas importantes, incluindo uma celebração de Natal registrada em fotos ao lado de toda a família reunida. Em aparições públicas mais recentes, já com a saúde mais fragilizada, Glória passou a usar cadeira de rodas, mas fez questão de esclarecer em uma entrevista que essa escolha era apenas uma questão de conforto e não de necessidade física real, mostrando que mantinha o bom humor e a lucidez mesmo nos últimos anos de vida. E foi exatamente nesse apartamento, cercada pelo filho mais novo, Tarcísio Filho, que Glória Menezes morreu, de causas naturais, na tarde do dia 18 de agosto de 2026, encerrando uma trajetória de mais de 60 anos de carreira. E existe um detalhe que arrepia quando você percebe. Ela faleceu exatamente 5 anos e 6 dias depois da morte de Tarcísio Meira, quase como se de alguma forma tivesse esperado o tempo certo para se reencontrar com ele. E essa coincidência de datas é o tipo de coisa que eu preciso saber. Se você também achou emocionante, então comenta aqui embaixo o que você sentiu ao ouvir esse detalhe. 4. A Fazenda São Marcos, no Pará. Mas se você acha que a Fazenda de Porto Feliz já era algo grandioso, prepare-se, porque o verdadeiro gigante do patrimônio da família fica a milhares de quilômetros dali, escondido dentro da Amazônia. A história desse lugar começa ainda na década de 1970, quando Tarcísio Meira estava em uma viagem de trabalho até a cidade de Manaus e ouviu falar de uma imensa extensão de terra disponível para compra no estado do Pará. Ele decidiu investir ali mesmo, sem imaginar que aquele negócio se tornaria décadas depois o maior ativo de toda a família. O próprio ator costumava dizer em entrevistas que a partir daquele momento havia se tornado, nas palavras dele, quase um paraense, de tão forte que era o vínculo que criou com aquela terra. Nascia assim a Fazenda São Marcos, localizada no município de Aurora do Pará, no leste do estado. Uma propriedade rural que hoje soma mais de 10 mil hectares de extensão. Um número tão grande que é praticamente impossível visualizar de uma vez só. Para você ter uma noção real dessa escala, essa área equivale a milhares de campos de futebol somados. Um verdadeiro território dentro do território brasileiro. E foi justamente por causa dessa fazenda que nasceu um dos hobbies mais curiosos e menos conhecidos de Tarcísio Meira. Em 1974, logo depois de se tornar dono daquela terra brávia e hostil, como ele mesmo descrevia, o ator precisou de um veículo resistente o suficiente para encarar o terreno difícil da propriedade e escolheu um Toyota Bandeirante. A partir dali, nasceu uma fidelidade que durou o resto da vida dele. Ao longo das décadas seguintes, Tarcísio formou uma coleção pessoal de 13 carros, quase todos da mesma marca, incluindo modelos como Bandeirante, Hilux, Camry e SW4, numa garagem que dizia muito mais sobre um homem apaixonado pelo campo do que sobre um galã de televisão apaixonado por luxo. E o mais surpreendente é que mesmo com toda essa dimensão territorial, metade de toda a área da fazenda é mantida intacta como reserva ambiental preservada, unindo produção em larga escala com conservação da floresta nativa. A atividade principal da propriedade é a pecuária de corte, com criação e seleção de gado bovino de alta linhagem. E para garantir a autossuficiência do rebanho, a fazenda também cultiva suas próprias lavouras de milho e de soja, utilizadas exclusivamente na alimentação dos animais.
Mas o que poucos sabem é que essa fazenda também teve um forte papel social ao longo dos anos, contando com moradias de alto padrão para os funcionários que trabalham na propriedade e chegando a manter uma escola comunitária própria que oferecia ensino gratuito não apenas para os filhos dos trabalhadores da fazenda, mas também para crianças de famílias vizinhas daquela região isolada da Amazônia. Depois da morte de Tarcísio Meira, em agosto de 2021, e agora também da morte de Glória Menezes, a administração completa desse império ficou nas mãos do único filho do casal, Tarcísio Filho, que tomou uma decisão radical, praticamente deixando de lado a carreira de ator para se dedicar integralmente à gestão desse território gigantesco. E aqui fica uma pergunta que eu realmente quero ver respondida nos comentários. Você imaginava que um dos maiores galãs da televisão brasileira administrava, longe das câmeras, um território agropecuário do tamanho de uma pequena cidade dentro da Amazônia e ainda por cima guardava uma garagem cheia de picapes e utilitários em vez de carros de luxo? Comenta aqui embaixo. E se esse número te impressionou tanto quanto me impressionou, compartilha esse vídeo agora com alguém que também precisa ver isso. Com a morte de Glória Menezes, a pergunta que fica no ar é: para onde vai exatamente todo esse patrimônio construído ao longo de mais de 60 anos de carreira e décadas de investimento em terra? A atriz deixa 3 filhos, e cada um deles seguiu um caminho completamente diferente na vida. O primogênito João Paulo Brito, fruto de um relacionamento anterior de Glória com Arnaldo Brito, se formou médico veterinário e sempre manteve uma rotina reservada, bem distante dos holofotes que sempre cercaram a mãe. A segunda filha, Maria Amélia Brito, chegou a atuar em alguns trabalhos na juventude, mas ao longo dos anos se firmou profissionalmente como gerente, também longe da vida artística, e foi justamente Glória quem a acompanhou até o altar em seu casamento, realizado pouco tempo depois da morte de Tarcísio Meira. Já o caçula, Tarcísio Filho, único filho nascido da união entre Glória e Tarcísio Meira, seguiu os passos artísticos dos pais e se tornou ator. Mas depois das 2 perdas mais importantes da sua vida, decidiu se afastar quase que completamente das novelas para assumir sozinho a administração de todo o patrimônio rural da família. A atriz deixa ainda 2 netos, Theo Fagundes, filho de Tarcísio Filho, com a publicitária Mocita Fagundes, e João Paulo da Cruz Brito Filho, filho do primogênito João Paulo, garantindo que o nome e a história dessa família sigam vivos pelas próximas gerações. Até o momento da publicação deste vídeo, nenhum valor oficial da fortuna total deixada por Glória Menezes foi divulgado publicamente. E não há qualquer informação sobre a abertura formal do inventário, o que é absolutamente normal, considerando que a partida da atriz é extremamente recente. O que já está claro, porém, é que esse patrimônio soma, no mínimo, a mansão vendida por 55 milhões de reais, o valor não revelado da fazenda de Porto Feliz, e a gigantesca fazenda São Marcos, de mais de 10 mil hectares, cujo valor de mercado certamente ultrapassa dezenas de milhões de reais, considerando apenas o preço médio da terra produtiva naquela região do Pará. E essa é justamente a pergunta que fecha esse capítulo da história. Você acredita que esses herdeiros vão conseguir manter esse império unido do jeito que Tarcísio Meira e Glória Menezes construíram ao longo de décadas? Ou será que, com o tempo, esse patrimônio gigantesco acaba sendo dividido e vendido em partes? Deixa a sua aposta aqui embaixo, nos comentários. No fim das contas, a história de Glória Menezes não é só sobre personagens inesquecíveis, novelas de sucesso e décadas de fama. É também a história de uma mulher que, ao lado do marido, construiu um império silencioso, feito de terra, de tijolo e de trabalho, que vai muito além do que qualquer holofote de televisão conseguiu mostrar. Uma mansão histórica no coração do Rio de Janeiro, um refúgio sustentável, escondido no interior de São Paulo, um apartamento onde ela viveu seus últimos e mais tranquilos anos e um território amazônico do tamanho de uma pequena cidade.
Esse é o verdadeiro legado que fica para os 3 filhos e para as próximas gerações da família. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Comenta qual desses 4 endereços mais te surpreendeu. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos sobre bastidores e fortunas de outros grandes nomes da televisão brasileira. E compartilha esse vídeo com alguém que também precisa conhecer essa história.